Então é uma coisa curiosa. Imagine uma pessoa idosa, aí de repente se encontra num corpo de um jovem. Oi, aqui é o Zé e Lilian. Hoje nós vamos falar sobre o filme Jumanji, próxima fase. Vamos lá? Bem, esse filme é um remake do filme Jumanji de 1995, que foi com Robin Williams e Kirsten Dunst, que é aquela atriz do Homem-Aranha antigo. Então, esse remake foi lançado, né, em 2017 com o nome Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Né, que é Bem-vindo à Selva. Eu não sei se em português foi esse o nome. Acho que sim. Né? Acho que é sim. Aí nesse ano fizeram um outro novo também. O primeiro, o original, eles não foram para a selva. Pelo contrário, a selva que veio até eles. A cidade. A selva que estava no jogo veio para o mundo real. O filme atual, os personagens foram para a selva e toda a história aconteceu na selva. Toda a história do filme. Uma selva virtual. Isso. De um jogo. E a diferença também. Videogame. Era um videogame. É um videogame. No filme moderno é um videogame. No outro era um jogo de tabuleiro. Era bem diferente. Eu, na minha opinião, eu acho que é mais interessante, mais divertido o antigo, original. Continuando sobre esse filme desse ano, né? 2020. Que é o Jumanji Próxima Fase, né? Então os atores principais tem o Alex Wolff, que fez o papel de Spencer, que é um jovem, tem o Dwayne Johnson, que é mais conhecido como The Rock, que é aquele fortão, o Jack Black, que também é famoso, ele trabalhou no King Kong. Quem trabalhou também nesse filme foi Danny Glover, que trabalhou naquele filme Máquina Mortífera. E também o Danny DeVito. O Danny DeVito, ele trabalhou no filme Irmãos Gêmeos, no filme Matilda, se eu não me engano. Uhum. Então, o Danny Glover e o Danny DeVito são pessoas velhas, idosas, né? Grandes atores. Isso. Tem Kevin Hart, que também trabalhou com o Dwayne Johnson, né? Em outro filme. Eu não me lembro do nome do filme. Um Espião em Meio. Isso é o nome em português, né? Porque em inglês é outro, né? E também ele trabalhou os filmes mais conhecidos, também naquele filme Morte no Funeral. Ele também trabalhou nesse filme. E tem a mocinha, que é a Karen Gillan, que não é tão jovem assim, né? Mas estava bem no filme. Também teve uma coreana, né? Essa atriz eu nunca vi. É um nome que eu não sei pronunciar direito. É Awkwafina. É o quê? Awkwafina, coreana. Então, ela conseguiu chamar bastante atenção, mesmo não sendo assim tão conhecida. Ela chamou bastante atenção. Ela roubou a cena, né? Porque ela é bem carismática, assim, bem diferente. Aí, o que acontece? Tem esses dois idosos, o Danny Glover e o Danny DeVito, que é o anãozinho, que ele é um velho bem rabugento. Não, é mais ou menos assim, só para entender. Né? Ele é bem baixinho, Isso, que ele é bem rabugento, né? Esse Danny DeVito. E o Danny Glover, ele já é um idoso mais... que não é chato. É um idoso mais... digamos... mais simpático. Parece que é mais intelectual também. Eles quando eram jovens, eles eram sócios. E depois a amizade deles se desfez por causa que eles ficaram chateados lá, né? E pelo menos o personagem do Danny DeVito, né, ele ficava chateado com o outro, né? Por causa da sociedade lá que se desfez. Então esse velho rabugento, né, o menor, o DeVito, ele foi pro corpo do fortão, que é o Dwayne Johnson, o The Rock. O velhinho, o né? DeVito. Então é uma coisa curiosa. Imagine uma pessoa idosa, aí de repente se encontra num corpo de um jovem. Embora o Dwayne Johnson já não está tão jovem, mas está super bem, né? Bem mais jovem em relação ao idoso, né? Então imagina, né? Muito interessante. E o inverso também, né? Imagina, você que é jovem vai para um corpo idoso, é uma experiência,
coisa diferente. E o outro idoso, que é o ator Danny Glover, ele... O personagem do Danny Glover. Isso. Ele foi pro corpo de Kevin Hart. Aí tem o nome dos personagens também. Então ele também foi para um corpo mais jovem, que é uma experiência. O Dwayne Johnson, ele fez o papel de Smolder Bravestone, que ele tinha força, né, e agilidade, e aquele olhar assim penetrante. Né? É interessante. O ator Jack Black, ele fez o papel de Shelley Oberon, né, que ele tinha habilidade de cartografia, de mapas, né, geografia, mapas, né. Geógrafo. O ator Kevin Hart fez o papel de Moose Finbar. Ele tinha a habilidade de... Ele era um zoólogo. Isso, biólogo, zoólogo, ele entendia tudo sobre animais, né. A mocinha, né, digamos assim, Karen Gillan, que é a atriz, ela fez o papel de Ruby Roundhouse. Ela era... Artes marciais. O personagem dela, quando ela na vida real, o personagem dela na vida real era adolescente que gostava do menino que fazia o personagem do Spencer, né? Ou seja, a personagem dessa atriz com a personagem do outro ator, eles eram namorados, terminaram o namoro, depois eles se reconciliaram lá no jogo, né? Quando na vida real eles eram adolescentes e no jogo eles ficaram adultos, né? Então esses personagens, aí depois lá no filme, no jogo, eles se reconciliaram. É um filme assim, eu achei divertido. É um filme que você não precisa refletir em nada, digamos assim. É só você assistir e se divertir, que eu acho que você se diverte tranquilo, sem pensar em nada, refletir em nada. Não, tem que ter uma... Mas se você quiser refletir, sempre tem, né? A troca de corpos, né? O mais idoso é transportado para um corpo mais jovem, então você pode refletir sobre isso. No início, como eles estavam meio que mais ou menos brigados, né? No final do filme eles se reconciliaram lá no jogo. Na verdade não foi no final do filme. Durante o filme eles acabaram se reconciliando. Tem uma coisa no filme, só vou falar um pouquinho, que houve uma troca de corpos dentro do próprio jogo. Agora eu não vou falar quem é que trocou, além de ser complicado, perde a graça se eu contar como é que foi a troca dentro do jogo. Mas assiste lá o filme que vocês vão gostar. Teve essa questão também de uma troca lá no meio do filme. Do meio do filme, não do fim. Que tava no lago, que a mocinha, ela foi pro corpo de um... agora eu não me lembro se ela foi pro corpo... Acho que daquele que do biólogo ou... Não, foi do cartógrafo. Do cartógrafo, isso. Então, a menina foi pro corpo do cara, né, do homem. O homem foi pro corpo da menina, ou seja, é aquela questão de troca... Do avatar da outra atriz. Isso que ele tá falando são os avatares. É troca de corpos, né? Tanto do mais idoso para um mais novo, quanto de troca também do menino para... Do menino para menina, menina para menino. Que no caso seriam os avatares. Exato. Enfim, então existem essas reflexões, a reflexão também de como o Spencer, né, ele foi pro jogo, aí os outros quiseram salvá-lo. Ele estava meio deprimido, porque ele e a namorada dele, né, como eles terminaram, ele ficou deprimido, ele se sentiu mal. Ele queria se lembrar como que era ser forte, porque no filme anterior ele estava no corpo do fortão, né? Aí ele resolveu voltar pro jogo só por causa disso, que ele queria se sentir forte. Então existem essas reflexões. Deu errado, ele não foi pro corpo do fortão, ele foi para outro corpo. Então, para quem quer refletir, existe essa questão de você salvar, né? Você pode imaginar, eu vou acabar me dando mal, vou morrer no jogo, sei lá, vou deixar de existir, sei lá, mas eu vou salvar aquela pessoa, né? Porque o ser humano tem essa questão do relacionamento, de amizade, enfim. O ser humano tem isso. O ser humano tem muita coisa ruim, mas também tem isso. Isso é fato. E existem aquelas reflexões que eu gosto de fazer, que são reflexões da tecnologia, enfim,
coisas futurísticas. Por exemplo, essa questão de você ser teletransportado para um jogo. Eu tenho alguns livros aí de doutores de física que falam sobre isso. Eu vou ler esse livro aqui, do doutor em física pela Berkeley, Michio Kaku, na página 298. O modo mais confiável de colocar a mente na máquina é por meio do projeto Conectoma Humano, discutido no capítulo anterior, que pretende duplicar neurônio por neurônio todos os percursos celulares do cérebro. Todas as lembranças e esquisitices da personalidade estão inseridas no conectoma. Um pouco mais abaixo, nesta mesma página, 298. Em vez de congelar o corpo e romper as células, o processo mais confiável para obter a imortalidade talvez seja completar o conectoma da pessoa. Nesse caso, o médico terá todas as conexões neurais do paciente num disco rígido. Basicamente, a alma fica num disco, reduzida a informações. No futuro, alguém será capaz de ressuscitar o conectoma e, em princípio, usar um clone ou um monte de transistores para trazer a pessoa de volta à vida. Então, esse doutor em física pela Berkeley, Michio Kaku, ele fala dessa possibilidade tecnológica, né, de você colocar a mente da pessoa, o que tem no cérebro da pessoa, num computador. Lógico, nós não temos essa tecnologia atualmente, mas cientificamente ele coloca que isso é uma possibilidade. Eu vou ler também um outro livro, é esse livro aqui, do doutor em História Yuval Noah Harari, pela Oxford, na página 420, ele diz: o projeto Cérebro Humano, fundado em 2005, espera recriar um cérebro humano completo dentro de um computador, com circuitos eletrônicos no computador, emulando redes neurais no cérebro. Você quer comentar alguma coisa sobre essa tecnologia? Nós não temos essa tecnologia agora, mas os cientistas, eles veem que é uma possibilidade lá para o futuro, né? Eles vão tentando, vão aprimorando, né? O que você acha? Eu não acredito nisso, não. Eu já acredito, né? Porque lá para a Idade Média, se alguém falasse, nós vamos voar, né, de um país para o outro numa nave, né, de metal, que seria o avião, as pessoas diriam, você está louco. Mas a gente está falando, esse livro está falando sobre biologia. Sim, né? É diferente, uma coisa artificial. Uma coisa é falar sobre coisas artificiais. Outra coisa é você falar sobre a biologia, sobre doenças de corpos, essas coisas. Enfim, são surreais. É a mesma coisa que mais ou menos como a clonagem, né? Se lá na Idade Média dissessem, futuramente nós vamos reproduzir animais sem precisar cruzá-los, poderiam dizer, você é louco. Mas hoje em dia, eles fazem um animal sem precisar cruzar, né? A tecnologia vai mostrando essas coisas que antigamente eram estranhas, bizarras. O livro lá do doutor em física, né, Michio Kaku, ele fala colocar a alma no computador. Obviamente, colocar o pensamento, né? O pensamento da pessoa no computador, fazer um upload. Enfim, vou fazer um backup. Eu não acredito também nisso, não. Enfim, existem cientistas que falam que isso é possível, né? Só que não para agora, né? Lá para o futuro. Mas é só a questão de esperar, né? Como que vai dar para saber, né? Exatamente. E eu tenho mais 2 textos para ler. Cara, de novo! Agora eu vou ler esse livro aqui, do doutor em física pela Oxford, Brian Greene, na página 555, que ele fala da teoria de o universo ser um holograma. Ele diz assim: assim talvez os processos físicos reais do universo aconteçam em uma superfície fina e distante que nos envolve, e tudo o que vemos e vivenciamos seja simplesmente uma projeção desses processos. Em outras palavras, talvez o universo seja como um holograma,
E na página 556, permita-me repetir que, embora essa seja uma ideia fantasticamente extravagante e cujo papel final na nossa compreensão do espaço-tempo está longe de ficar claro, o chamado princípio holográfico de Gerhard Hopf e Susskind, que são nomes de físicos, é bem fundamentado. É a ideia, né, a teoria de que o universo possa ser um holograma. Tem um outro livro aqui, do doutor em física pela Berkeley, Michio Kaku, na página 224, que ele vai comentar sobre a teoria de o universo ser um programa de computador. Mais ou menos isso. Na página 224. John Wheeler, como vimos antes, acreditava que toda a realidade física pode ser reduzida à informação pura. Bekenstein leva a ideia da informação de um buraco negro um passo adiante, em mares nunca navegados, ao perguntar: o universo inteiro é um programa de computador? Não passamos de bits num CD cósmico? A questão de estar ou não vivendo num programa de computador foi levada com brilhantismo às telas do cinema no filme Matrix, onde alienígenas reduziram toda a realidade física a um programa de computador. E na página 226, ele diz: se esse quadro estiver correto, temos uma estranha situação. Pode significar que, embora o mundo newtoniano, né, que é aquele físico Newton, não possa ser simulado por computador, ou pode apenas ser simulado por um sistema tão grande quanto ele mesmo, no mundo quântico, para quem não sabe, significa as partículas subatômicas, que são menores que um átomo, e menores que um... Por exemplo, o átomo é formado por elétron, nêutron e próton. Aí existem partículas menores do que essas. Então é o mundo subatômico, é o mundo quântico. Então ele diz, no mundo quântico, talvez o universo possa ser colocado num CD. Os doutores em física, eles levantam essa teoria. O que você acha? Não. Eu já tenho uma facilidade para acreditar nessas coisas, né? É uma questão da natureza da pessoa. Umas pessoas têm mais dificuldade em acreditar, outras têm mais facilidade, mas é uma coisa que é só questão do tempo mesmo, né? Com o tempo a gente vai vendo as descobertas, né? É que eu penso assim, o ser humano ele é limitado, existe limite para descobertas. A gente já chega um momento que não vai ter descoberta mais nenhuma, e eu acredito que tudo que eles acham que pode acontecer, para mim é utópico. Uhum. Não vai passar de uma mera teoria. Então, aí vocês comentam aí, porque se esses físicos... Vocês concordam comigo ou com ele? Se esses doutores em física, se eles estiverem certos, então essa ideia do Jumanji, né, de você ser teletransportado para um computador, enfim, sei lá, e o teletransporte, enfim, são possibilidades físicas. Não que nós tenhamos a tecnologia para agora, mas lá para o futuro, sei lá eu quando, né? Pelo menos matematicamente eles dizem que isso é possível. Enfim, comentem aí, né? Isso. É isso aí, é só isso. Muito obrigado. Comentem, curtam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho, tá bom? É isso aí. Beijo, tchau, tchau. É treino agora? Vai, treino. Ou pode ser para valer? Treina. Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre o filme Jumanji, próxima fase. Hoje nós vamos falar sobre o filme Jumanji, a próxima fase. Aí corta. Faz de novo. Não quero ficar treinando assim. Nossa, Júlia. Não, porque... Mas você vai aproveitar esse filme? Gravando